Oi, gente, gabarito comentado da questãozinha que eu deixei aí de geografia sobre a influência dos fatores climáticos. Na questão, eu te pedi assim: ao analisar as temperaturas médias e o índice de chuvas de diferentes localidades da Terra, percebe-se que em algumas regiões predominam altas temperaturas, determinando climas quentes, enquanto em outras, ao contrário, predominam temperaturas mais baixas, determinando climas mais frios. Os chamados fatores climáticos exercem papel fundamental nesses processos. Com relação aos fatores climáticos atuantes no Brasil, assinale a opção correta. Na letra A, ele fala para você que na Amazônia, onde predominam baixas latitudes, a incidência dos raios solares é direta, o que torna as temperaturas elevadas e as estações do ano muito distintas. Bom, a gente viu que a amplitude térmica na Amazônia, ali nessa região, ela é muito baixa. Então, se a amplitude térmica é baixa, significa que a diferença... O que é a amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Se eu tenho diferença baixa das temperaturas altas, máximas e mínimas, significa que eu não tenho uma diferença muito grande de queda de temperatura. Significa que no verão e no inverno, a diferença dessas temperaturas ela é muito pequena. Então, isso não vai me permitir distintas estações do ano. Isso significa que o verão, que o inverno, que a primavera, que o outono, eles possuem diferenças muito pequenas. Então, a queda de temperatura no inverno, na região ali na Amazônia, ela é bem baixa. Ela é uma diferença, uma diminuição bem pequena. Então, não torna tão distinta. Distinta seria se eu tivesse um verão muito predominante de temperatura elevada e um inverno de temperaturas baixíssimas, muito frio. Aí sim seria distinta, e não é o caso. Na letra B, com predomínio de elevadas altitudes, as quais induzem uma capacidade de retenção de calor de atmosfera, a região sul apresenta as maiores temperaturas médias do país. Gente, a região sul, pelo contrário, né? As menores temperaturas a gente vai encontrar na região sul, então completamente errada. Letra C, em função da maritimidade, o litoral brasileiro apresenta as maiores amplitudes térmicas diárias quando comparado ao interior do território nacional. Bom, interior do território nacional, a gente está falando, no caso, principalmente de um tropical típico, onde a gente vai ter estações do ano bem definidas, o inverno seco e o verão mais chuvoso. Quando a gente fala da amplitude térmica, a gente tem uma queda maior no inverno dessa temperatura, justamente nessa parte ali mais ao centro-oeste, mais para o interior do Brasil. Muito mais do que a gente vai encontrar, por exemplo, nessa parte litorânea por conta da maritimidade. Então, está errada a letra C. Na letra D, as massas de ar que atuam no Brasil são predominantemente continentais. Gente, nós já vimos que massa de ar continental que nós temos no Brasil é a equatorial continental e a tropical continental. As outras três são oceânicas. Então, nós não temos um predomínio de massa de ar continental no Brasil, né? Bom, e outro equívoco aqui seria a massa equatorial continental ser quente e seca. Pelo contrário, a massa equatorial continental é a única massa continental que nós vamos ter úmida, tá ok? Então, letra D está errada. Letra E. Sob a ação de duas correntes marítimas, a corrente do Brasil e as correntes das Guianas, o litoral do país é influenciado por temperaturas elevadas. Bom, nós estamos falando aí de duas correntes quentes. Então, a gente está falando de correntes que são esses fluxos de água que vão estar se deslocando pelo oceano, né? Pelos oceanos. Então, aqui a gente está falando dessas duas correntes quentes que, na verdade, elas vêm de faixas que são equatoriais, dessa região mais quente, né? Então, a gente vai ter essa insolação, essa incidência dos raios solares sendo muito mais intensa, sendo muito mais forte, o que faz com que você tenha maiores temperaturas. E aí, eu tô falando de correntes que têm essas características de temperaturas muito altas, que são mais superficiais, e conforme elas vão se deslocando, elas se deslocam de formas muito mais rápidas. E aí, o que eu vou ter? Um deslocamento mais rápido, com temperaturas muito altas, o que vai permitir uma maior evaporação. Então, você começa a ter uma maior evaporação, automaticamente você tem maior quantidade da umidade e aí você acaba tendo essa influência de temperaturas elevadas
nesse litoral que a gente vai ter aí por conta dessa corrente do Brasil e da corrente das Guianas, tá ok? Alternativa correta, letra E. Valeu, galera. Beijo e até a próxima.